Ah, o clima olímpico. Aquele momento mágico que acontece a cada 4 anos, onde todos os países levam seus melhores atletas para competir por um dos prêmios mais incríveis do esporte, a medalha olímpica. E apesar da pandemia trazer um desafio e todos os protocolos adicionais que a gente já está bem acostumado a viver, os Jogos em Tóquio vêm se mostrando um evento cheio de reviravoltas, com grandes jogos, desafios entre os países e, como era esperado do Japão, várias situações inusitadas, como repórteres vestidos de Goku ou até recebendo membros da Katsuki do Naruto para dar uma entrevista. Mas dentre todos os acontecimentos olímpicos, sempre que eu vejo os atletas no pódio, uma das primeiras coisas que me vem na cabeça, claro, que depois de reconhecer o quão difícil deve ser chegar nesse pódio, é pensar: será que ele ganha algum dinheiro para estar lá? Será que de fato todo esse tempo que ele dedicou para o esporte valeu a pena? É isso que a gente vai conferir hoje depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, esse daqui é o Mundo Curioso e hoje a gente vai falar sobre um tema que com certeza você já deve ter se perguntado e eu me perguntei muito. Será que os atletas que estão na Olimpíada, eles ganham algum dinheiro para chegar lá? Ou depois que eles ganham uma medalha, será que eles ganham alguma coisa? Já aproveitando pessoal, esse é um canal novo, inclusive esse é o primeiro vídeo do canal e é um canal onde eu vou trazer curiosidades das mais diversas a respeito desse mundo enorme que a gente vive. Então, se você gostar desse vídeo e realmente você achar que você aprendeu alguma coisa diferente, deixa um like, compartilha com seus amigos e eu vou estar criando conteúdos aqui semanais, sempre trazendo as curiosidades mais inusitadas que eu encontrar por aí. Chegar num pódio olímpico é uma coisa que a gente já tem que reconhecer que por natureza é fenomenal. Os atletas se dedicam muito tempo para conseguir chegar numa Olimpíada, se classificar e ainda lá dentro ele tem que vencer os melhores do mundo para chegar no pódio. Só que o ponto é, mesmo a gente tá falando de uma coisa que é a Olimpíada, é um esporte, queira ou não pra gente é uma atração, para os atletas isso é uma forma de trabalho. E eu sempre me questionei, será que eles ganham alguma espécie de dinheiro ou benefício por terem participado de uma Olimpíada? E foi isso que eu fui procurar. O que mais me surpreendeu nessa história é que sim, eles ganham dinheiro. Inclusive vários prêmios estão atrelados a dinheiro. Então, recentemente, o que eu encontrei? A CNBC fez uma divulgação de uma lista de quanto cada país paga para os atletas. Qual que é o principal ponto que a gente tem que ter de atenção? Para os atletas ganharem esse prêmio, eles precisam de fato ganhar a Olimpíada. Pelo menos uma medalha de ouro, uma de prata ou uma de bronze. Então aqui vocês estão vendo a lista de quanto cada país paga, dependendo da pontuação que seu atleta atinge, né? Da medalha que ele consegue atingir. E é interessante essa lista porque se a gente pega ela como base, a gente consegue ver que alguns países realmente conseguem ganhar uma bolada de dinheiro. Então hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o quadro de medalhas está basicamente assim. Se a gente comparar esse quadro com os valores pagos para alguns países, a gente começa a já conseguir fazer na cabeça algumas contas de quantos países estão ganhando, os atletas na verdade, né, por ganharem essas medalhas. Então eu vou pegar aqui como referência 4 países que para a gente é um pouco mais familiar. A Itália, os Estados Unidos, o Japão que está sediando as Olimpíadas e o próprio Brasil. Então a gente teria o seguinte aqui nesse comparativo. Coloquei numa tabelinha quantos ouro, prata e bronze cada país tem. E baseado na tabela de valores que eles ganham para cada medalha, eu fiz a multiplicação. Então olha que loucura. Quando você pega hoje Itália e Estados Unidos, então nessa brincadeira entre aspas, a gente já pode colocar aqui a Itália ganhando praticamente quase 4 milhões de dólares. Os Estados Unidos vem logo em segundo, ganhando 2 milhões de dólares. O Japão ganhando cerca de 1 milhão e 200 dólares. E o Brasil ali ganhando praticamente quase meio milhão de dólares. E a gente sabe que, claro, isso daí ainda não é muito dinheiro. Eu acho que a gente tem que pensar que também o esforço envolvido, o quanto eles gastam para enviar esses atletas para competirem, né? E assim, a coisa mais maluca é que tudo isso daqui está de fato em dólares. Se a gente considerar a cotação do dólar hoje, que está na casa ali de 5,23, só para o Brasil a gente teria aqui o equivalente de quase 2 milhões e meio de reais que os medalhistas estão ganhando. E o mais bacana é, para um medalhista de ouro, o prêmio chega a ser praticamente 250 mil reais, o que é uma quantia considerável de dinheiro. Eu, por exemplo, não negaria isso de jeito nenhum. O que eu achei bem interessante dessa lista é que quando a gente compara o quanto os países pagam por cada medalha, tem alguns países que a gente acaba achando que é meio muquirana, como é o caso dos Estados Unidos. Mas qual que é o principal fator que muda muito essa tabela, né? O quanto os governos investem no esporte. Então tem alguns países, como Estados Unidos, que já investe muito nos atletas. Então não faz sentido ele ter uma premiação tão alta, porque ao longo do ano ele já vai diluindo esses investimentos. Então tem vários países que se enquadram nessa situação. Aqui no caso do Brasil a gente sabe que não é bem assim.
Os atletas passam muito perrengue, mas mesmo assim acaba tendo uma premiação aí que acaba compensando, mas muito voltada para quem ganha de fato, né? A gente não está pensando aqui em todos os participantes. Um exemplo bem legal, que inclusive vocês viram na capa do vídeo, foi a Emma McKeon. Ela é uma nadadora dos Estados Unidos, americana, e eu coloquei ela na capa do vídeo porque foi muito emblemático para mim, né? Ela não ganhou nenhuma nem duas medalhas, ela ganhou 7 medalhas, sendo que foram 4 de ouro e 3 de bronze. O mais interessante é que quando a gente faz a conta de quanto ela ganhou, você multiplicando o valor que ela recebe por cada ouro e por cada bronze, a gente teria o equivalente a 1.019.000 reais. Ou seja, essa nadadora se tornou uma milionária depois de competir nas Olimpíadas. Então nada mal para uma atleta que vem aí se esforçando tantos anos para atingir esses pódios que ela conseguiu, né? Um fato interessante e curioso que eu também achei é que os atletas também têm uma outra forma que eles podem usar para ganhar renda a partir das Olimpíadas. E um bom exemplo é o Douglas, da nossa seleção de vôlei. Os atletas, foi comprovado que quando eles participam da Olimpíada, o número de seguidores deles nas redes sociais aumenta muito. Então a gente teve alguns casos, por exemplo, como a Raíssa Leal no skate, ou o Fernando Scheffer na natação, que o número de seguidores aumentou muito depois deles competirem. Isso é legal porque eles podem converter isso em parcerias com marcas, em parcerias como anunciantes, e também pode ajudar eles a complementarem uma renda de atleta que a gente sabe que não é das melhores. Então esse aumento do número de seguidores acaba sendo bem expressivo. Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de quantos atletas estão ganhando nessas Olimpíadas, até para vocês verem o quanto está envolvido em jogo, né? Além da medalha olímpica, que já carrega todo um simbolismo. Então vocês já conseguiram perceber que, de fato, tem atleta que está ganhando muito dinheiro na Olimpíada, mas é claro, super merecido também. Então, pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu ficaria muito feliz de ouvir feedback, qualquer comentário que vocês tiverem a respeito desse vídeo, se vocês tiverem sugestões para melhoria, críticas, enfim. E se vocês quiserem sugerir algum tema novo também, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de pesquisar e montar para vocês um vídeo que eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas sobre um determinado tema. Aqui no canal, como eu falei, vocês vão ver vídeos semanais e eu garanto que sempre vão ter conteúdos super novos, porque afinal, o mundo é grande demais para você não ter nenhuma curiosidade sobre alguma coisa. Então até a próxima!